Cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, como está abaixo aí os vídeos, né? Eu fiz uns vídeos sobre a mulher de Deus, né? Sobre a mulher de Deus que é casada, que agrada ao Senhor. Eu coloquei esse tema só para as mulheres, né? Mas é para mulheres casadas, porque é algo que eu senti necessidade de nós estar falando sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que é só a mulher casada que vai ser salva, né? Todas as mulheres que estão diante do Senhor em obediência, elas serão salvas. Mas existe, né, existe coisas que nós precisamos fazer para cooperar com a nossa salvação. Nossa salvação não é somente nós dizer que nós cremos em Jesus. A nossa salvação, ela não vem simplesmente por nós bater no peito e dizer eu sou crente. Não. A nossa salvação, ela vem através da nossa obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos ensinamentos que Ele deixou. E Ele deixou os seus ensinamentos na palavra do Senhor. Aí cabe a nós, a cada um de nós, essa escolha, se nós vamos aceitar a palavra ou não. Né? Então, que nós vamos escolher obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E hoje eu quero falar um pouco sobre os homens, que nem é sobre, né, sobre os maridos, né? Nós falamos sobre as mulheres. Mulheres que eu quis dizer, irmãos, não é a mulher divorciada, solteira, era para casada, né? São atitudes que nós, mulheres, quando é casada, precisa ter para agradar o Senhor, né? Para fazer conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os homens. Às vezes muitos homens, né, fala das mulheres, não falou dos homens, mas, né, não sou muito experiente para entender tanto, né, a mente dos homens, mas nós vamos, né, vamos falar segundo o que está escrito. Somente aqui é somente o que está escrito, viu, irmãos? Eu não fico falando aqui coisas de mim mesma, mas é a palavra. Então, cabe a você analisar. Se você aceita, amém, glória a Deus. Você aceita, glória a Deus por isso. Mas se você não aceita, né? Aí é você e Deus, né? A gente não precisa ficar, tipo assim, questionando a palavra. A palavra ou nós aceitamos ela ou não aceita. Então, cabe a cada um de nós fazer escolha, amém? Então, vamos falar sobre o homem de Deus. É o homem, o marido, no caso, né? Marido que agrada a Deus. Aqui nós vamos começar. O primeiro versículo que eu quero deixar aqui, irmãos, é sobre essa parte muito importante sobre a obediência. Porque às vezes não adianta nós falar que nós temos fé em Jesus Cristo e nós não obedecer os ensinamentos que está escrito na palavra. A palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, diz assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Então nós precisamos ter as obras. Obras de quê, irmã? Da lei? Não. Obras de obediência. De analisar a palavra de Deus e obedecer. Então aquele que tem fé e obedece, esse será salvo. Mas aquele que diz que tem fé, mas ele não obedece, somente a fé não pode salvá-lo. Está escrito claramente em Tiago 2. Vem falar claramente sobre isso, não adianta, né? Às vezes você fala assim, eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem alguém passando necessidade, aí você vai falar, irmão, tem que ter fé, que Deus vai prover. Você acha que vai ser o suficiente, segundo a palavra que está escrito? Não, você vai ter que ajudar aquela pessoa também, né? Então são obras, são atitudes que nós devemos ter que determinará se nós seremos salvos ou não. Porque apenas nós dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito na ressurreição dos mortos, eu acredito nisso, naquilo, mas se não tiver as obras, infelizmente, assim como o corpo sem o Espírito ele está morto, a fé sem obra está morta. Nós precisamos da fé, mas também das obras. Obra de quê? De obediência. De pequenos detalhes na nossa vida que nós precisamos mudar ao passo que nós vamos conhecendo a palavra, ao passo que nós vamos buscando o Senhor, nós devemos ter mudança de caráter, de atitude no nosso dia a dia. Amém? Então vamos lá, maridos de Deus, né? Maridos que agradam a Deus, homens de Deus. O primeiro versículo que eu quero deixar, irmãos, ele se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 4. Né, um versículo que fala também sobre as mulheres. Né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher.
parar por aqui. Nós vamos ficar só aqui nesse aqui. Irmãos, às vezes muitos irmãos, eles pegam este versículo para oprimir as suas mulheres, sua esposa. Só que esse versículo não é para isso, irmão. Esse versículo aqui ensina aos maridos que o corpo dele é da sua esposa e o corpo da sua esposa é do seu marido, né? Mas assim, irmãos, vamos supor, né? Você tem a sua esposa. Você não pode obrigar ela, achar que ela é obrigada a todo momento que você procurar ela te aceitar. Não é isso que a palavra está dizendo. Né? Não é isso, não é nesses termos que o Senhor quer. Claro, aqui, quando nós chegamos no outro versículo 5, né, a palavra vem falar sobre não desfraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo, para aplicar-vos a oração e depois ajuntar-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Significa o quê? Aquelas mulheres que sempre inventam uma desculpa. É errado. Né? Só que tem homem também que ele extrapola, ele pega esse versículo e quer oprimir a sua esposa. Né? O homem, ele tem que ter um entendimento também. O homem de Deus, ele analisa né, a palavra, mas ele analisa também a circunstância que ele está vivendo. Supondo, às vezes sua esposa nem fala com você que está passando mal, que ela não está bem. Você, como marido, você deve respeitar. Você deve ter esse entendimento de respeitar a sua esposa. É claro que ela não pode querer ficar 1 semana, 3 semanas, 4 semanas se ela estiver bem, mas querer oprimir a esposa, achar que a esposa, por causa desse versículo, a esposa ela é obrigada, né, a todos os dias ter intimidade, não é assim. De tanto que você tem que ter amor à sua esposa, você precisa ter, você marido, você precisa ter esse amor com a sua esposa, de entender, né, que não é assim dessa forma também. A mulher não aguenta, gente. A mulher, ela é um vaso que é mais frágil. Então o homem ele precisa analisar isso e ter amor a essa mulher e ter esse entendimento que a intimidade é para os dois se sentirem bem, é para os dois se unir junto, estar ali, né? Porque é algo, né? A intimidade no casamento é algo que é uma bênção de Deus, né? Só que tem que ser algo para os dois. Não é o marido achar que a esposa é obrigada. E quantas esposas que muitas das vezes elas estão passando mal, alguma coisa do tipo, e os maridos são arrogantes, né? Aí depois ele reclama, né? Ah, que a esposa é fria, que a esposa é aquilo outro, mas porque muitas das vezes o marido ele não está analisando qual a circunstância que essa mulher tá. Às vezes a mulher está muito cansada, ou às vezes a mulher, né, ela está enferma. Então o marido ele tem que ter esse entendimento. Você tem que amar o corpo da sua esposa. O corpo da sua esposa é seu. Então se o corpo da sua esposa está doente, está cansado, você como marido que agrada ao Senhor, você vai precisar ter essa compreensão, né? Porque o casamento não se resume apenas à intimidade, né? É amor, é compreensão, é entendimento, é respeito. Então você tem que ter essa cautela, porque muitas mulheres acabam se sentindo feridas por causa disso. Muitas mulheres, às vezes, ela se sente até desamada por causa do esposo. Ela começa a achar que o esposo nem ama ela mais, porque sabe que ela está enferma, sabe que ela não está bem, né? E quer, só pensa só nessa parte, só nisso que está pensando. Né? Maridos que se deitam e não tem carinho com a esposa, não tem, nem tem que ter isso. O marido ele precisa entender que a mulher não é igual ao homem. O homem, ele é o que ele vê, como se diz, né? Ele se sente atraído por aquilo que ele está vendo diante dos seus olhos. A mulher não. A mulher, ela se sente atraída, tô falando de casado, viu, irmãos? A mulher, ela se sente atraída por aquilo que ela ouve e que ela sente. Então, o marido, ele precisa ter esse entendimento dessa esposa. Ele precisa ter essa compreensão que o corpo desta mulher também, ela tem necessidades que não são igual às necessidades dele. São diferentes.
Então, muitos casais não têm a intimidade saudável por causa disso. Mulheres que às vezes não se sentem bem nesses momentos, né? Então, assim, o marido ele deve ter esse entendimento. Este versículo não está aqui expondo as mulheres e não ser obrigada, porque o seu corpo é dele. Não. Né? É claro que é necessário ter intimidade, por quê? Porque a palavra está dizendo que se não tiver essa intimidade, o que vai entrar? O diabo ele vai entrar para destruir esse casal. Então o marido ele precisa cooperar também para essa esposa, para a mulher. Né? Vamos lá agora. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vem falar sobre o quê? O amor. A mulher ela tem que ser submissa ao marido? Sim. Mas o marido, ele deve também amar a sua esposa. Olha para você ver. Efésios capítulo 5, versículo 25. 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha para você ver. Você, marido, você tem a missão de amar a sua esposa. E não é esse amor de boca, irmãos, de paixão. Eu amo ela, ela tem que sentir que eu amo, porque, né, eu só tenho olhos para ela, eu não tenho olhos para outra mulher. Amor, irmãos, ele não inclui apenas uma coisa, tem vários componentes até chegar a essa parte. Então, o marido ele deve amar a sua esposa, ele deve amar a sua mulher, ele deve cuidar desta mulher, ele deve, né, proteger esta mulher. E deve também o quê? Perdoar também essa mulher. Porque aqui Jesus ele está dizendo que o marido, né, verdadeiramente o marido que agrada ao Senhor é aquele marido que ama a sua esposa como Jesus ama a igreja. Olha para você ver. Jesus ele não oprime a igreja. Jesus ele não bate na igreja. Jesus ele não trai a igreja. Jesus ele ama a igreja, ele perdoa a igreja. Olha para você ver. Então o marido ele deve amar a sua mulher. Amar em quê? Cuidar dela. Tem homem que acha que amor é só colocar as coisas dentro de casa. Eu coloco as coisas dentro de casa para ela. Eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Mas não é, são vários e vários componentes que para ter esse amor. Amor fala de cuidado. Amor fala de se preocupar, de se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar da sua esposa, é você entender, você parar para ouvir a sua mulher. Como é que você, marido, vai dizer eu amo a minha esposa, mas se a sua esposa começar a se desabafar com você já começa, você não quer ouvir, você é muito melancólica, você é isso, você é aquilo, você não está amando a sua esposa. Você precisa ouvir a sua mulher. Né? A sua mulher ela precisa, né, que você ouve ela. A mulher ela precisa muito disso, de ser ouvida, de ser entendida. Né? Quando ela te falar algo que passou no dia dela, você não a criticar, você está ali amando ela ali, né? Claro, todos nós temos falhas, irmãos, nós temos, sim, mas nós não devemos ficar oprimindo, ainda além de um marido. O marido, ele precisa ter essa sabedoria, porque às vezes o marido com os outros de fora, ele conversa um doce, ele sorri, ele escuta, né? E com a mulher, muitas das vezes não, com a mulher não tem essa paciência. Irmãos, você precisa amar a sua mulher. Você precisa, a mulher, ela sente que ela é amada quando o quê? Quando o marido ouve ela. Sim, quando você ouve. Quando você fala palavras bonitas. Quando você dá a ela algum presente e dá a ela carinho. Então, a mulher, ela quando ela quer conversar e você ouve, ela sente que você ama. Quando você é presente na vida dela, você é aquele homem que está presente, que está ali, né, junto com ela. O homem, muitas das vezes, o amar dele, ele acha que é diferente, né? Mas a mulher, não. Uma mulher não vai achar que o homem ama ela só porque ele coloca comida dentro de casa, porque ele trata os filhos bem. Não, a mulher ela sente que o marido a ama quando o quê? Ele escuta ela. Quando ela fala algo que ela não gosta e o marido não faz.
Se tem uma coisa que a mulher ela se sente muito ferida, é quando ela pede algo ao marido e o marido a ignora e continua fazendo aquilo. Para ela aquilo não tem amor. E na realidade não tem, né, irmãos? Porque se você sabe que algo vai ferir a sua esposa, você não pode fazer aquilo. Você precisa, né, procurar formas que aquilo não aconteça, né? Então, igual muitas mulheres mesmo, muita mulher fala, eu não quero você de muita amizade com aquela mulher, com fulano assim, assim. Aí você vai lá e passa por cima, mas é só amiga. Porque você é isso, você é aquilo. Você está amando a sua mulher? Não está. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Tá, mas é uma coisa que incomoda ela, é uma coisa que ela não agrada. Então, como você quer ser agradado se você não agrada ela? Entendeu? Então você precisa agradar a sua mulher. Se a sua mulher falou assim, eu não quero você conversando com aquela pessoa. Às vezes, irmãos, a mulher ela consegue ver aquilo que o homem muitas das vezes não está vendo. Quantas mulheres que têm alertado o seu marido, não fica de amizade com fulano assim assim, porque não vai ser bom pro nosso casamento. Aí o marido ignora. Porque você é ciumenta. Porque eu não estou fazendo nada de errado. Muitos maridos viram a cara, acham ruim, fica nervoso com a esposa. E aí passa um tempo, vai indo, né? A amizade continua. Daí a pouco o que entra? Entra ou o divórcio ou entra a traição. Então a mulher, ela percebe. Uma mulher, ela sabe quando tem outra mulher interessada no seu marido. O marido às vezes não. Ou é porque ele não vê, ou porque muitos, infelizmente, né, estão à procura disso mesmo. Então, marido, você precisa amar a sua mulher. Você precisa, né, quando ela falar com você algo, você ouvir, né? Você atender. Jesus, ele faz isso conosco. Quando nós erramos, Jesus nos perdoa. Quando nós clamamos a ele nos ouve, ele nos atende. Então você precisa ser esse marido como Jesus. Assim como Jesus ama a igreja, você precisa amar a sua mulher, você precisa ouvir, você precisa estar presente. Amém? Agora vamos lá. Efésios 5:28 diz assim, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha para você ver. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por que a Bíblia diz isso, irmãos? Porque quando uma pessoa se casa, se torna um só corpo. Então, quando você ama a sua mulher, você está amando o seu corpo. Mas quando você aborrece a sua mulher, quando você faz de tudo para irar, você sabe que ela não gosta de uma coisa, você vai lá e faz. Você está aborrecendo a si próprio, você está desagradando a Deus. Porque Deus desagrada quando você faz coisa para ferir a sua mulher. Quando ela não gosta de algo, você faz. Quando você não ouve ela, né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem diferença na vida de um casal, na vida de uma família. Então, o marido, ele precisa amar a esposa. Tem marido, irmãos, que infelizmente eles não amam a sua mulher como a si próprio. Por quê? Supondo, se ele vai sair, supondo, se é um homem que tem carro, se ele vai sair de carro e é uma pessoa de fora, ele vai lá, ele capricha no carro, ele lava, ele faz tudo para agradar os outros, né? Mas quando é para sua esposa, ele não faz isso. E o triste, a mulher ela percebe, e isso fere a mulher. Infelizmente, irmãos, porque a mulher ela é sentimental. Então isso aí fere, por quê? Porque a mulher fica assim, nossa, mas quando eu saio no carro, ele não limpa, ele não tem essa preocupação. E ainda fala com a mulher, eu tô lavando porque eu vou sair, fulano se sim vai usar o carro e tal, tal, tal. E aí, irmãos, não pode ser assim. Homens que muitas das vezes gastam 3.000, tanto dinheiro, às vezes, num carro ou numa moto, mas que não tem amor para gastar com a esposa. Às vezes ele doa, ele faz isso e aquilo com os outros de fora. E com a sua mulher, não. Mas o que eu tenho é dela. Tá. Mas não é isso que vai aparecer para sua mulher. Não é esse entendimento que ela vai ter. Então você precisa investir na sua esposa. Você quer ter uma mulher mais com autoestima,
uma mulher mais bem arrumada, uma mulher feliz, invista na sua esposa. Invista o seu tempo, invista o seu dinheiro, invista. Você precisa investir na sua mulher. Né? Você precisa amar a sua mulher como você ama seu corpo. Você vai sair, você não quer vestir a melhor roupa? Né? Você vai comer alguma coisa, você não sempre se preocupa com você? Aí você fala assim, não, mas eu não sou assim não. Então você já está errado, porque a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Você precisa amar você. Você precisa se cuidar. Você precisa fazer coisas que vai ser bom para o seu bem-estar. E a esposa entra nessa parte. Você precisa amar a sua esposa, você precisa cuidar da sua esposa como seu próprio corpo. Você não pode deixar a sua mulher de lado. Amém? Agora olha para você ver, algo também muito importante. Quando nós amamos, Efésios 6:4 fala sobre o marido deve, né, educar os filhos no Senhor, ser presente. Aí a Bíblia diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, o homem, o pai, ele, pela Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que o homem, ele é o cabeça da casa. Então, o homem, ele precisa ser presente na vida dos filhos. Né? Não é só, eu vou trabalhar, vou dar comida, vou dar sapato. Não, você precisa investir o seu tempo nos seus filhos. Né? O que vai marcar a vida dos seus filhos não é a roupa que eles vestiram, não é o calçado que eles calçaram, não é a comida que eles comeram, mas sim o tempo que você se dedicou a eles. Pai, você precisa tirar tempo para ensinar o seu filho. Você precisa, pai, tirar tempo para você conversar com o seu filho. O seu filho, ele precisa ter essa figura paterna. É muito importante na vida dos filhos essa figura, irmãos. E tem muitos pais que estão negligenciando isso. Homens que muitas das vezes pegam os seus filhos, que são seu sangue, e despreza. E fica, às vezes, né, bajulando filhos que não são deles. Isso desagrada o Espírito Santo. Por quê? Porque o pai, ele precisa dar assistência ao filho. Né? Não é só de financeiro, irmãos, mas também de conversar, de estar presente na vida dos filhos. Tem homens que só pensam só no trabalho, né? Não, você precisa educar o seu filho no Senhor, você precisa ensinar o seu filho a honrar a Deus, a ser um filho obediente à mãe. Né? Muitos pais que às vezes não erram também sobre essa parte, sobre a educação dos filhos. A mulher também, Deus deu a mulher também, porque a mulher ela passa mais tempo em casa do que o homem. Então a mulher ela precisa também educar os seus filhos. E tem muitos homens que acabam se tornando machistas. Por quê? Só porque eles acham que ele é o cabeça, que a mulher tem que ser submissa, às vezes ele tira a autoridade da mulher nos filhos. Ah, mas não, se a mulher for corrigir, ele entra, ele acha ruim. E não é assim, irmãos. O marido, o pai e a mãe, eles ali naquele momento da criação dos filhos, eles não são apenas marido e mulher. Ele é o pai e a mãe. Então eles precisam estar unidos na educação dos filhos. O pai, ele não pode tirar a autoridade que a mãe tem. E nem a mãe tirar a autoridade que o pai tem. Ambos têm que estar de acordo para educar os filhos. Né? O pai e a mãe, eles precisam constantemente estar conversando, dialogando. Não, isso não é para ser assim, não é para o filho fazer isso, aquilo outro. Para os dois juntos educar essa criança. Quantas crianças que ficam em meio assim, sem saber quem que ela obedece. Porque o pai fala, vai, a mãe fala, fica. Aí o filho fica no meio, sem saber, mas e agora? Quem que eu obedeço? O que eu faço? Irmãos, você, pai e mãe, você e seu esposo, vocês precisam estar no mesmo propósito. Para quê? Para que a criação dos filhos seja uma bênção, para que não cause o quê? Irritação no filho. A palavra está dizendo que o pai,
a mãe, não pode provocar ira nos filhos, porque senão ela vai estar em pecado. Você vai estar pecando contra o Senhor, que às vezes o filho irá seu filho, fazer coisas para aborrecer. Você sabe que o seu filho não gosta de uma coisa, você vai lá e cutuca e faz aquilo para ele fezar. Não pode, irmãos. Nós temos que criar os nossos filhos na dominação do Senhor. Nós temos que querer que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor. Então, você, pai, não tire a autoridade que a mãe tem dessa criança. Porque a mesma autoridade que você tem sobre o seu filho, a mãe também ela tem. Né? Então, vocês dois devem cuidar dos filhos. Claro que sempre a mãe, ela deve sempre reforçar a figura paterna. A mãe, ela precisa sempre ensinar o filho, filho, obedeça seu pai, né? Respeita seu pai. Ela precisa elogiar o pai dessa criança, para que ela cresça forte, a mentalidade forte, para que ela não cresça uma jovem rebelde, né? Da mesma forma o pai ele não pode colocar o filho contra a mãe. Ah, sua mãe é chata. Ah, sua mãe é exigente. Ah, sua mãe é isso e aquilo. Não pode, irmão. Você precisa elogiar a mãe do seu filho, a sua esposa, né? Para que seja o quê? Para que os seus filhos sejam mais e mais abençoados. Quantas meninas que infelizmente se tornam lésbicas e muitas das vezes por culpa da mãe. Por quê? Porque a mãe fica falando, homem não presta, homem não vale nada, homem é isso, é aquilo outro, e vai bombardeando a mente da criança, a criança cresce revoltada com o pai, e é na onde o espírito do lesbianismo entra. E quantos meninos também, né, que são afeminados, por causa de muitas das vezes culpa do pai, né? Que o pai fica assim, ah, mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo outro. Não, irmão, você precisa fortalecer a sua casa, ensinar a sua filha. Filha, é bom ser mulher, é bom, Deus te fez assim, né? Deus, ele se agrada do jeito que você é, da mesma forma com o filho. Não, filho, ser homem é uma bênção, né? Nós precisamos fortalecer os nossos filhos. Não adianta nós colocar só em cima a fé, tem as atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia. Não é somente dizer, ah, eu sou crente e vou na igreja todo domingo. Não, precisa mudanças, coisas que nós precisamos praticar dentro da nossa casa, para que o nosso lar seja harmonioso e seja conforme a vontade do Senhor. Amém? Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 fala sobre o leito matrimonial sem mácula. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Olha para você ver, venerado significa o quê? Respeitado, admirado, né? O matrimônio, né? O matrimônio ele deve ser honrado, ele deve ser algo que a pessoa ela precisa ali, não é colocar aquilo como algo descartável. Você foi lá, você se casou, né? Teve todo mundo teve tudo ali, você se casou, você precisa honrar o seu casamento. Você, mulher, precisa honrar seu casamento, a escolha que você fez, e você, homem, da mesma forma, né? Então, você, marido, você precisa ter esse entendimento, você precisa respeitar, você precisa ter temor que você se casou. Não é você querer ser um homem casado e continuar na vidinha de solteiro. Porque infelizmente acontece muito isso com muitos homens. Muitos homens se casam e porque eles são cabeça, eles se tornam machistas. Eles já começam a falar, ah, eu não preciso dar satisfação, eu saio na hora que eu quero, eu volto na hora que eu quero. Né? Homens casados que as suas amizades são cara solteiro, que não tem responsabilidade nenhuma. Então você precisa honrar o casamento. Né? Você casou, sua vida mudou, meu irmão. Não tem como você querer casar e continuar tendo a vida de solteiro. Aí você não vai ser um homem, você vai ser um moleque, um irresponsável. Né? E depois não adianta colocar a culpa, porque foi uma macumbaria que destruiu o casamento, porque foi fulano, porque foi ciclano. Não, foi as suas irresponsabilidades, as suas atitudes que não contradizem com a palavra de Deus. Então você, homem, você precisa honrar o seu matrimônio. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que o leito tem que ser o quê? Sem mácula. Aí fala bem claramente, porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus, não é uma mulher, é Deus os julgará.
para você ver que a prostituição, o adultério é algo que Deus julgará. Amém? Hoje está sendo pregado que não deve, está sendo ensinado, mas naquele grande dia é Deus que vai julgar. Por quê? O leito, ele tem que ser o quê? Sem mancha, sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Quantos homens que acham, porque agora são casados, eles acham que pode tudo na intimidade. Muitas mulheres são oprimidas a fazer coisas que não é para fazer, porque eles querem satisfazer as suas vontades. Irmão, tome cuidado com isso. O seu leito ele tem que ser puro. Nem tudo pode só porque é casado, porque tem coisas que vai contra a palavra de Deus. Então o seu leito, a sua intimidade tem que ser com quê? Com amor, com respeito, né? Com consciente mútuo, os dois precisam estar ali junto, presente, sem pecado, sem coisas que desagradam ao Senhor. Porque não é só porque é casamento, que é tudo. Porque, irmãos, nós vimos hoje em dia, infelizmente, que muitas das vezes tem introduzido para dentro do casamento coisas que desagradam ao Senhor por causa de quê? Muitas das vezes está por causa da pornografia. Quantos homens que querem se submeter às suas mulheres a fazer coisas porque viu, né? Viu lá né? E isso desagrada ao Senhor, irmão. Não compactue com as obras infrutíferas das trevas. Não pode. O Senhor, ele desagrada muito das atitudes que muitas das vezes muitos homens têm, né? De estar ali querendo que a esposa faça algo porque ele viu um vídeo pornográfico. Né, se submete a esposa ou até a mulher também. Isso é abominável ao Senhor. O casamento cristão, ele tem que ser conforme a palavra. E a pornografia, irmão, é coisa terrível, coisa que destrói casamento, destrói família, destrói a alma. Né? Quantos maridos que não sentem mais, né, prazer, alegria com as suas mulheres por causa da pornografia. Então a pornografia é pecado. Não queira que a sua mulher faça coisas porque lá no seu passado você viu. Ou porque a mídia está aí falando, pode, isso pode, aquilo pode. Irmãos, nós temos que olhar a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Tem coisas que não é permitido no casamento, porque são coisas que vai contra a palavra, são coisas que nós vemos claramente lá no passado, no tempo dos profetas, coisas que aconteciam que o Senhor abomina. Então, você, marido, você precisa respeitar a sua mulher. Você precisa respeitá-la também na sua intimidade. Né? Tem que ter isso, irmãos. Não é porque senão não se torna um casamento mais. Aí essa parte vai se tornar o quê? Um adultério, uma prostituição, uma coisa que vai entrar demônios. Né? Porque isso aí abre brechas para os demônios entrarem e destruir. Então, cuidado com práticas que são ilícitas diante do Senhor. Você, marido, você precisa, né, estar atento a isso. Quantos maridos que infelizmente olham outras mulheres e depois, como se diz, igual tem muitos que falam por aí, né, aí quer descontar na esposa. Isso é pecado, sabia disso? Jesus ele falou que só de você olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então respeite a sua esposa, né? Respeite. Quando um homem casado, ele não olha para outras mulheres, irmão, quando ele não fica olhando para outras mulheres, não é porque ele é bobo, né? Não é porque ele é quadrado, é porque ele é um homem que teme a Deus. Porque o homem que teme a Deus, ele não vai ficar por aí olhando mulheres dos outros, porque ele sabe que isso é pecado. Porque infelizmente, irmão, o pecado ele começa na onde? Você olha, você agrada e daí a pouco você cai. Aí tem muitos homens que não usam desculpa. Eu tô olhando, mas eu não tô cobiçando, não. Se não tivesse cobiçando, não estava olhando, não estava reparando. É claro que vai passar por pessoas perto de você e você vai ver, mas você não vai ficar ali observando. Né? Você não vai ficar ali olhando, rindo. Não, isso é pecado.
Marido, se controle, busque o Espírito Santo de Deus, busque o Espírito Santo de Deus por libertação. Não deixe o diabo destruir a sua vida, o seu casamento. Porque a esposa também, ela observa, irmão. Tem muitas mulheres feridas por causa disso. Porque ela vê que o marido fica olhando outras mulheres e cobiçando. E aí? Será que esse casamento, será que esse casamento até existe, irmão? Será? Nem que às vezes dá a impressão que não existe não, que foi quebrado a partir do momento que entra a prostituição, que entra essas coisas, já não tem mais aquela ligação mais. Nem aquilo ali quebra, porque o homem quando ele começa a cobiçar outras mulheres, ele já não tem mais prazer com a sua, ele já começa a ser agressivo, ignorante, né? Então, tome muito cuidado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo vós co-herdeiros da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Irmão, marido, coabite com a sua mulher com entendimento. Né? Não entre num casamento para querer que a mulher faça você feliz. O casamento não é para a mulher fazer... Você não pode entrar, não, vou casar porque fulano vai me fazer feliz. Não, você já está todo errado. Você vai casar para fazer essa pessoa feliz. Então, irmão, tome cuidado, né? Com entendimento, conheça a sua esposa. Quantos homens que nem conhecem a mulher? Estão há muitos anos com a esposa, não sabe o que ela gosta. Por quê? Porque não observa, porque não analisa, porque não aprecia. Você precisa apreciar a sua esposa. Você precisa honrar a sua esposa. Né? Você precisa sim honrar a sua mulher. Né? A sua esposa precisa chegar nos lugares e ela se sentir amada, respeitada. Você precisa honrar ela. Quando você sai com a sua esposa e começa a olhar para outras mulheres, você está desonrando a sua mulher. Né? Quando você chega num lugar e você trata a sua mulher com frieza, você está desonrando. Você não está honrando essa mulher. E você precisa honrar a sua mulher. Você precisa, né, ver ela. Ela é um vaso mais frágil, irmão. O homem, às vezes, eles não entendem isso na mulher. A mulher, ela é sentimental, a mulher, ela precisa, né, de um cuidado, é diferente. Você precisa buscar aprender, entender as mulheres. A sua mulher, claro que você vai entender a sua mulher, mas buscar conhecer a mulher, buscar conhecer qual a diferença entre o homem e a mulher. Porque tem gente que acha, é tudo igual. A alma é, irmão. A alma é igual. A alma do homem e da mulher é tudo igual. Mas há diferença entre o homem e a mulher. Da mesma forma que a missão é diferente, então a mulher, ela tem uma forma de pensar, de sentir. Então você precisa conhecer sua esposa, né? Você precisa saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Você precisa ser aquele marido que honra ela, você dá ela, né, presente, você esteja presente na vida dela, você a elogia, né? A mulher, ela precisa disso, né, ser elogiada. Nem você não pode difamar a sua mulher, nem você precisa cada dia mais honrar. Por quê? Se você honrar, glória a Deus, mas se você estiver desonrando, até as orações, elas podem ser impedidas. Tá vendo, irmão, que casamento não é brincadeira? Não é igual muita gente acha? Casamento requer, sim, mais cuidado, porque senão a oração vai ser impedida. As orações, ela não vai subir. Por quê? Porque se o pecado entra, a Bíblia diz que o que faz divisão entre nós e Deus, irmão? Não é o pecado? Então, se o pecado ele entra, ele faz divisão. A oração ela não sobe, o jejum não sobe. Nem você pode ser uma mulher que ora, que busca, que faz tudo, mas se você não tem um bom posicionamento, a sua oração pode ser impedida. Você pode não crescer espiritualmente como o Senhor quer. Por quê? Porque entra o pecado. Você, marido, da mesma forma. Então, tenha entendimento. Se você está no seu casamento, tenha entendimento. Né? Busque honrar sua mulher. Busque amar ela cada dia mais. A cuidar dessa mulher. Né? A ver quais as necessidades. O que a sua mulher está necessitando. Você precisa saber disso. Né? Quantas mulheres estão necessitando de algo e você pode oferecer. E às vezes você ignora, você deixa para lá.
Então, dê assistência à sua mulher, amém? Provérbios 31:28 fala sobre isso. Olha pra você ver, levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu és superior. Tá vendo? O marido ele deve elogiar a sua esposa. Ele deve, a cada dia mais, né, elogiar a mulher, buscar coisas que venham cada dia mais edificar, fortalecer o casamento, a vida a dois, né? Porque a vida a dois, irmãos, ela não é brincadeira, né? Não é só crer em Jesus e pronto. Tem detalhes, tem coisas que nós precisamos mudar. É igual nessa parte, o homem, a mulher ser submissa ao homem, não significa, homem, que você vai acorrentar a mulher. Não significa que você vai querer impor suas vontades a essa mulher. Ser submissa é a mulher respeitar, te considerar, falar as coisas. Mas não quer dizer que você se tornou dono da mulher, não. Porque dono nosso é só Jesus. Nós devemos respeitar, devemos amar, mas que muitos homens excedem. Eles já começam a ser o quê? Machista. Você não vai no lugar ser assim, você não faz isso aqui, você não. A mulher ela se vê num cativeiro, não num casamento. Então, ser submissa é respeitar, honrar, né? É ouvir. A mulher ela tem que cada dia mais respeitar o seu marido, tem que cada dia mais ouvir, tem que cada dia mais, né, fazer coisas que agradam o marido. Então, o homem ele tem que tomar muito cuidado com isso. Não seja arrogante. Outra coisa, irmãos, não seja frio com a sua esposa. Às vezes, se a sua esposa errar, você pega e fica frio com ela. Irmão, isso é uma destruição no casamento. Pensa numa coisa que isso fere a mulher. Senta, conversa, ouve. Outra coisa, irmão, o marido deve ouvir a esposa, não é a esposa começar a falar e já sai com raiva, achando ruim, não. Então tem entendimento, né? Cuidado. Nem se sua esposa, né, fez alguma coisa, perdoa ela, conversa, explica, né? Sobre parte também, muitas das vezes, né, muitos homens que se casam e já têm filhos com outras mulheres, ou vice-versa. Irmãos, se você se casou com esta pessoa, você deve respeitar a vontade dessa mulher. Porque quantas mulheres que ficam feridas porque falam com o marido, ó, eu não queria que você ficasse muito de amizade com fulano, porque disso, daquilo. E muitas vezes o homem ignora e passa por cima. Só porque ele se acha superior, ele acha, não, mas... E é assim, se a mulher tem filho de outro homem, ele não quer que a mulher tenha contato com outro homem. Mas se é no caso dele, ele sempre coloca uma desculpa. Mas não deve ser assim, irmão. Porque se você, às vezes você teve um relacionamento que não deu certo e teve um filho, né? Então você deve consideração ao seu filho, não a mulher. Porque senão você estava junto dela. E tem muitos homens que sempre arrumam desculpa. Ah, porque eu fui ver meu filho. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu tenho que ter amizade e tal. Isso destrói o casamento, principalmente entre as mulheres, né? Os homens às vezes, né, nem acontece, né? Porque a mulher, quando ela sabe que o homem não gosta, ela nem faz. Mas infelizmente tem muitos homens que insistem em fazer isso e acha que está podendo, que está agradando a Deus, e muitas das vezes não está. Por quê? Porque está fazendo algo que está sendo prejudicial ao casamento. Filho, é claro, filho, ele sempre vai ser filho, mas ex, não. Se era um relacionamento que acabou, acabou, irmão, né? Se você tem outra pessoa, respeite essa pessoa que você está com ela. Nem tenha respeito, tenha consideração. Claro que você tem que dar assistência ao seu filho, é obrigação do pai dar assistência ao filho, né? Mas para dar assistência ao filho, muitas das vezes não precisa ficar de conversinha com a ex-mulher, não precisa ficar tendo contato, né? Porque tem homem que separou, não deu certo, ficou um tempo sem contato, depois arrumou outra pessoa, aí pegou o contato da pessoa de novo, aí tudo que a pessoa posta, sempre tá olhando, sempre tá ali, né? Aí do outro lado a mulher tá achando o quê? Ah, tá vendo? Fulano de tal tá casado, mas continua com interesse. Porque é isso que acontece.
Então, o homem, ele precisa tomar muito cuidado, certo também para as mulheres. Mulher, se você teve um relacionamento, não deu certo com o relacionamento, você não tem que ficar lá olhando rede social, ficar lá fazendo... Não, acabou, irmão. Né? Você precisa viver sua vida e respeitar quem está com você. Caso contrário, vai ser um relacionamento conturbado, onde vai ter coisas que desagradam a Espírito de Deus, onde a outra pessoa vai estar sempre ferida. Isso não é bom. Se você tem ex e você quer ter ligação com a ex, fica sozinho. Não arruma outra pessoa. Fica só. Aí você vai estar solteiro mesmo? Você pode fazer de sua vida o que você quiser. Você vai, você vem, não tem nada. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você tem um relacionamento com a pessoa, respeite essa pessoa. Né? Tenha consideração com essa pessoa e não fique, né? O tempo todo na casa da pessoa, o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo isso. Isso não é agradável. E é porta de entrada para o demônio. Mas eu não tenho interesse com fulano e ciclano, tá? O mundo espiritual não é brincadeira, irmão. O mundo espiritual não rege, não é pelo que você sente, pelo que você acha. Não é brincadeira. E tem muita gente achando que o mundo espiritual é brincadeira. Eu faço isso porque eu não tenho coragem de fazer aquilo outro. Vai brincando. Vai brincando com o mundo espiritual. Do nada ele te passa uma rasteira, mas aí você já foi alertado. Aí o Espírito Santo de Deus já falou. Foi você que não quis dar ouvido. Então toma muito cuidado, viu? Você que é marido, cuide da sua esposa. Se você tem filhos fora, né? Que foi fora antes de você ter sua mulher, seja um bom pai. Seja homem de assumir suas responsabilidades. Não despreza seu filho só porque não deu certo com a mulher. Né? Seja um pai presente, seja um pai que dá assistência, que seja pai de verdade. Né? Porque relacionamento entre um homem e uma mulher ele acaba, mas entre filhos não, irmão. Filhos, a gente tem essa responsabilidade até o tempo que eles se casam e eles passam a ter ali a sua família. Enquanto isso, nós precisamos ter responsabilidade com os nossos filhos. Não despreze os seus filhos, porque senão lá na frente você pode ser desprezado por eles, e aí não adianta você reclamar. Você plantou, você vai colher. Então, irmãos, tá aí, né? Que eu não soube expressar, que o Espírito Santo de Deus expressar em cada coração, né? Que você, homem de Deus, se posicione no Senhor cada dia mais, faça segundo a palavra de Deus, seja um homem que honra a sua mulher, que honra a sua casa, a sua família. Não deixe os outros que falam mal da sua família, não deixe os outros que difamando seus filhos, seu casamento. Não, se posiciona, defenda a sua esposa, defenda seus filhos, honre e lembre-se. A sua esposa, ela não precisa apenas de arroz e feijão. A sua esposa precisa sim, você é o provedor da casa, mas é o provedor em todos os sentidos, irmão. Provedor de ouvir, de ter carinho, né? Que provedor não é só provedor de alimento, não. Você é o provedor dessa casa em todos os sentidos. De conversar, de aconselhar, de amar, de ouvir, né? De ser presente. Então, seja um marido que agrade a Deus a cada dia mais. E assim você vai agradar a sua esposa. Você vai ver muita diferença na sua vida, no seu casamento, se você der ouvido à palavra de Deus, aos ensinamentos que Ele dá. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, sua família, seu lar. E se o Senhor nos permitir, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.